O ano é 1986, também conhecido como o melhor ano da história das HQs de todos os tempos. E por que isso? Bom, tivemos Crise nas Infinitas Terras, que é a primeira grande saga da DC de todas. Eu não sei se foi a primeira grande saga de heróis, porque, enfim, teve Guerras Secretas, eu não lembro exatamente quando foi que foi lançado. Mas enfim, Crise nas Infinitas Terras foi um marco para as grandes sagas de heróis que vieram nos quadrinhos em seguida. Tivemos também Maus, que trouxe uma história carregadíssima sobre o Holocausto. Tivemos também Demolidor, a Queda de Murdoch, que reinventou o personagem que ia ser cancelado, mas que foi revigorado. Ele voltou e permanece até hoje graças a essa HQ. Tivemos Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que é considerada uma das melhores histórias do Batman de todos os tempos em todas as mídias. E no meio de todas essas tivemos a que é considerada até hoje a melhor história em quadrinhos de todos os tempos, que é Watchmen, escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons, que é sensacional, velho. Eu já vou adiantar aqui, talvez a minha favorita de todos os tempos. Cara, que historinha sensacional! E só pra adiantar, eu tô gravando esse vídeo porque a DC anunciou que esse ano, em 2024, vamos ter uma animação do Watchmen. E, enfim, eu tô gravando esse vídeo talvez bem antes do filme lançar, porque eu não sei quando ele lança. Porque, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras, eu ia ler pra fazer um vídeo especial pro filme que ia lançar no Tomorrowverse. Mas eu não li porque... Ô, porcaria. Eu não li porque a DC não anunciou data nem nada. Ela anunciou só no dia que ia lançar, basicamente. Então, pra evitar essa treta, e aproveitando que eu já li o Watchmen já faz um tempão, então eu decidi gravar logo esse vídeo pra não dar confusão depois e eu me arrepender de não ter feito esse vídeo. Mas enfim, bora logo. Watchmen. Talvez a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. Por que eu acho isso? Bom, primeiro, os personagens são muito bons. São excelentes. Porque aqui se trata de um universo de heróis e nós não temos um personagem principal. Temos 6. E cada... Ô, porcaria. Cada um deles é maravilhoso, velho. Porque eles são figuras heróicas, mas eles não são 100% bons. Eles têm falhas de caráter absurdas, mas ao mesmo tempo eles agem de acordo com suas crenças que não necessariamente estão erradas. Então temos personagens, por exemplo, o Dr. Manhattan. Ele não tá nem aí pra humanidade. Ele não se importa, ele acha que humanos e copins têm o mesmo nível de relevância, mas ele é um deus bem poderoso. Então faz sentido que ele não se importe muito, porque ele já tá além dos seres humanos, ô porcaria. E se a gente fosse um ser super poderoso que nem o Dr. Manhattan, a gente também sentiria a mesma coisa que ele. O Rorschach é um psicopata. Claramente dá pra ver enquanto lê que ele não tem. Cara, ele é maluco, maluco. Ele machuca as pessoas pra valer e sem se importar. Ele é um psicopata em todas as definições possíveis. Mas ao mesmo tempo ele vê a vontade, a gente vê a vontade dele de querer trazer a justiça apesar dos meios que ele usa para isso. E apesar de o que ele está fazendo para conseguir a justiça ser errado, ainda assim é um motivo nobre. Então não necessariamente ele está certo, mas não necessariamente também ele está errado. Ou então o comediante, ele é um escroto descarado desde o início da HQ. Você vê como esse cara é um otário, mas ao mesmo tempo a gente vê que é a forma como ele encara a vida. Porque pra ele a vida não é nada mais que uma comédia e ele vive a favor dessa comédia. Então ele não leva nada a sério. Então ele é um escroto com todo mundo. E são esses detalhes de personagem que eu acho geniais.
E além disso, tem uma edição específica dentre as 12 para desenvolver cada um desses personagens. E é sensacional. E ao mesmo tempo, ele não para a história. Ela continua avançando, mas ela trabalha a favor do desenvolvimento do personagem. E isso é sensacional. E ao mesmo tempo tem detalhes como, por exemplo, eles serem humanos normais. Então eles se machucam, sai sangue, o dente quebra. E isso eu acho sensacional, porque mostra que eles realmente são vulneráveis, apesar de eles saberem o que estão fazendo. E além disso tem a construção do universo, que é sensacional, apesar de ser um mundo muito parecido com os Estados Unidos urbano que a gente vê hoje em dia, na década de 80 principalmente, que é aquela Nova York suja, cheia de pobreza, com gente matando um ao outro. Ao mesmo tempo são nos detalhes que mora a genialidade da construção desse mundo. Porque temos heróis mascarados como figuras públicas aqui. Temos um ser super poderoso como uma arma americana. Então é claro que isso vai modificar o espaço geopolítico do mundo. Então, por exemplo, a Guerra do Vietnã, nesse universo foi vencido pelos Estados Unidos e se tornou um estado americano. Ou então a Guerra Fria fica muito mais acirrada a ponto de começar o holocausto nuclear em questão de instantes por causa da presença do Dr. Manhattan, que é uma grande ameaça para a União Soviética e deixa a política e história muito mais acirrada para Estados Unidos e União Soviética. E além disso, também temos os contos do Cargueiro Negro, que é tipo, nesse universo temos histórias de super. Não, pera, deixa eu reformular. Pronto. Nesse universo temos heróis como pessoas comuns, então não faria muito sentido ter histórias ficcionais de super-herói que nem no mundo real. Então eles substituem pelas histórias de piratas e assim surgem os contos do Cargueiro Negro. Que, pessoalmente, vou dizer, é o ponto fraco. Ou porcaria. É o ponto fraco de Watchmen. Ou porcaria. Porque assim, ela aparece no meio da história, conta uma historiazinha, mas tipo, não avança muita coisa. Eu entendo por que que tá ali, como eu acabei de falar, serve para construção de mundo, mas ao mesmo tempo cria uma pausa tão grande que, poxa, acaba estragando um pouco a minha experiência lendo, porque a história tá tão sensacional e aí do nada para os contos do Cargueiro Negro. E, tipo, pra quê? Não faz muito sentido. E além disso, tem a história que é muito bem escrita. O Alan Moore se superou demais aqui. Inclusive, ele fez várias HQs depois, né? A Piada Mortal, Monstro Pântano, Liga Extraordinária, várias, né? Várias. Mas nenhuma superou o Watchmen, porque é um nível de escrita sensacional. Parece até roteiro de cinema isso aqui. Inclusive, o Watchmen tá numa lista entre os 100 melhores romances de língua inglesa do século XX e é a única história em quadrinhos dessa lista. Então lá a gente tem Senhor dos Anéis, tem a Revolução dos Bichos, ou porcaria, 1984, Laranja Mecânica, e no meio de todas essas temos Watchmen, de tão bem escrito que é. Eu garanto, é uma das melhores experiências de leitura que você vai ter na vida. E além disso, a arte é muito linda, porque remete aos quadrinhos mais antigos, né? Da época da pop art, que foi do auge do American Way of Life. E é lindíssima essa arte, velho, pelo amor de Deus. Dito isso, Watchmen é genial. Nota 10. Apesar de ter esses probleminhas do conto do Cargueiro Negro, cara, supera muito, velho, muito. Porque tem uma investigação muito bem feita, tem um plot twist que eu acho genial, tem questões como Guerra Fria, criminalidade, uso de drogas, um monte de questões que na década de 80 provavelmente eram tabus, mas que ele trabalha excelentemente bem dentro dessa história e por isso eu não posso dar uma nota menor do que 10. E além disso, melhor história em quadrinhos de todos os tempos.
Não tem como eu não dar um 10 pra essa história. Não sei se é a minha favorita, eu gosto muito de Sandman também. Mas tá ali no top 3 com certeza. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenha motivado vocês a lerem Watchmen. E só um detalhe, tá? Eu vi o filme e a série antes. A série realmente foi um erro, tá? Eu devia ter lido porque, enfim, eu não entendi nada da série naquela época. E o filme, assim, eu vi o filme antes de ler a HQ, também vi depois de ler a HQ. E assim, o filme é bom, tá? Mas ele distorce muito da mensagem que a HQ tenta trazer. Então, apesar de eu gostar muito do filme, eu entendo muito das críticas que ele recebe. Apesar de continuar gostando muito, como eu acabei de falar. Mas enfim, é isso, galera. Até o próximo vídeo e... Ô, porcaria. E tchau!